estava aqui, enquanto a gente tinha a nossa matéria, falando sobre gêmeos. Eu sempre achei que deve ser muito legal ter uma irmã gêmea. Não para você ficar naquela história de uma personalidade tem que ser igual da outra, mas acho que pura diversão mesmo. Você ter alguém na mesma idade deve ser muito gostoso, principalmente, né? Quando você faz coisas erradas, né? Aí você coloca a culpa no seu irmão gêmeo. Bom, essa deve ser uma grande vantagem. Mas eu nem apresentei ninguém, olha. Deixa eu começar com a Mônica de Castro, que é escritora. Bem-vinda. Hoje tem lançamento do seu livro, né, Mônica? Hoje. Um livro chamado Gêmeas. Não se separa o que a vida juntou. A Mônica de Castro, você sabe, é escritora e é pelo espírito Leonel que ela escreve, pelo menos escreveu este livro. Bem-vinda, viu? Obrigada. A única diferença, geneticamente, são seres distintos. Distintos, foram feitos por espermatozoides diferentes. Espiritualmente também? São seres distintos. Olha, uma mulher não tem nada a ver, então, Mônica? Existe uma relação, muito provavelmente, até como ele falou, de amor e de ódio, geralmente existe uma relação de amor e de ódio passada, que vai fazer com que aqueles seres, eles busquem, através dessa proximidade, porque estão tão próximos, eles vão tentar, ou, normalmente, resolver alguma pendência, algo que no passado não foi bem resolvido. E alguma coisa muito grave, né, normalmente muito forte, ou estão ligados mesmo numa relação de amor tão profunda, que vêm juntos até para um ajudar o outro, estão sempre se ajudando, dando exemplo, porque um é exemplo para o outro o tempo todo. Quando a gente fala de espelho, literalmente um é o espelho do outro. Então, é o espelho não apenas físico, mas o espelho de comportamento, o espelho de moral, né? Entra a coisa da competição entre eles. E o que se espera, digamos assim, num plano espiritual, é que essa competição, entre aspas, ela seja voltada para o crescimento dos dois, para a maturidade espiritual dos dois, para que os dois cheguem ao mesmo tempo nessa evolução. Mas pode acontecer pela espiritualidade, por exemplo, eu numa outra vida matei o Gustavo, pronto. Pois nessa próxima vida eu vou nascer irmã gêmea dele? Pode. Mas aí a gente tem uma história antiga de ódio. Então, se tem essa história antiga de ódio, qual é a base da relação familiar? É desenvolver o quê? Desenvolver o amor. Então, se vem como irmãos e tem um passado de ódio, né, porque um crime gera normalmente um sentimento de ódio. Se existe isso e eles aceitam essa possibilidade de reencarnar juntos, estão aceitando a possibilidade, a oportunidade de tentar resolver através do amor. Porque a relação familiar é para se resolver em amor. Todo mundo nasce da mesma família, se amando ou não, para evoluir em amor. Uns conseguem, outros não. E a parte mais difícil da gente evoluir espiritualmente é dentro de casa, com a família mesmo. O Flávio saiu para andar de moto. Eu senti uma coisa ruim. Eu falei, cadê o Flávio? Comecei a procurar, ligo para um, ligo para outro, não atendi o telefone. Quando fui ver, eu tinha sofrido um acidente. É mesmo? Graças a Deus não aconteceu nada, mas assim, eu senti aquilo ali, um mal-estar. Mas espiritualmente, o que é isso? É afinidade. Primeiro é afinidade. Eles estão na mesma sintonia, a gente pode chamar assim? Normalmente acontece com espíritos que estão ligados por amor, né? Como parece que é o caso dos 4 aqui. Sim. Então, realmente, existe essa afinidade, essa sintonia. Sim, continua. Tirando. Continue. Essa sintonia, ela realmente existe. E quando ela falou da telepatia, né? É uma coisa assim que acontece realmente. Porque a gente sabe que a onda mental, ela vai... né? Ela vai como onda mesmo. Como as ondas do rádio, como ondas, tudo mais. E vai pegar aquela outra que está na sintonia. Então, os gêmeos, eles têm uma sintonia mais afinada, mais estreita. Mas uma coisa que me vem à cabeça é o seguinte, aí a Mônica vai poder explicar pra gente. Quando, de repente, acontece de um dos dois isso, inevitavelmente, no fim da vida da gente vai acontecer. Um dos dois morre antes. Essas almas, elas ainda ficam muito unidas, quer dizer, você que trabalha com espiritualidade o tempo inteiro, essa alma encarnada e a alma desencarnada acaba tendo a mesma afinidade, o mesmo relacionamento? A pessoa, quando desencarna, ela não deixa de ser aquela pessoa. Então, do jeito que nós somos hoje, se você é ruim, você morre e vai continuar sendo ruim. Daquela forma e vamos tentar evoluir aquilo de uma outra maneira, numa outra oportunidade. Então, desencarnou, aquele que partiu continua como estava, a afinidade continua, a sintonia continua, existe só uma mudança, digamos assim, de plano. Um vai estar no plano físico, matéria, o outro vai estar num plano mais sutil. Mas o que está no plano mais sutil pode continuar ajudando aquele que está no plano físico? Se ele tiver em condições disso, ele pode. Mas, normalmente, nós, seres humanos, a gente está tentando evoluir. Então, aquele que foi... está tentando evoluir também. Então, continua a sua trajetória. Ele vai ter um auxílio, uma assistência futuramente.
pode vir a estar em condições de ajudar, não é? Mas mesmo que não esteja em condições de ajudar e a sintonia persista, claro, existe aquela coisa do querer bem. E isso do da querer energia, bem, que é uma positiva. coisa recíproca, então tanto faz, né, como ele falou da África, tanto faz um tá na África como um tá desencarnado, aquele querer bem recíproco, então um vai estar constantemente enviando energia de amor para o outro. E o outro vai estar recebendo aquilo e vai estar da mesma forma retornando. Quer dizer, não se corta esse elo. Não se corta, Olha, porque mas... o elo de amor, ele é Mas aí, eterno. então pede uma ajudinha e pede pra ir junto também, né? Eu acho que acho que cada um tem sua trajetória. Zé com Deus agora. Não, a gente viaja muito assim, né? Pega os dois juntos. Você tá sempre pegando voo, né? Toda hora. Dá umas turbulências no avião, já gruda na mão dele aqui. Tamo junto, né? Eu falo com ele, ó, segura quando aqui. Chega a sua hora, você pode puxar nele, Mas você sabe, pode soar como egoísmo, mas eu prefiro morrer antes dela. Mas Porque aí ela fica, deixa ela sofrer ou não. Mas eu acho que não, mas a Kenny é assim. A Kenny Eu acho que eu não. É que eu também iria morrer em seguida, assim. A ligação nossa é muito muito forte profunda. mesmo. Mas é porque eu sou uma pessoa... Tanto é que eu viajei, eu fiz uma viagem, desculpa, uma viagem pra fora, eu fiquei Educação lá em casa é um K1. Desculpa. Não, é sério, eu fiz uma viagem. Dá um abraço. Beijinho de amigas, vai. Pronto. Eu fiz uma viagem pra fora e eu fiquei um tempo, assim, mas foi um lugar lindo, mas eu fiquei mal, eu chorei todos os dias. Porque ela não estava Porque ela não Não tava podia junto. compartilhar com ela. E quando mudaram a gente de colégio, ela tava tomando bomba e voltaram, tipo, tem uma morrendo lá, volta. Não, eu fiz intercâmbio cultural, tava na escada rolante do shopping, assim, na primeira semana, meio assim, cabisbaixo, triste, separado do meu irmão pela primeira vez, aos 16 anos. Aí subi na escada, assim, cara, olhei no reflexo, assim, o espelho, falei, caramba, o Gustavo tá aqui. E era meu reflexo, assim, sabe? Tipo, já acostumado a já estar junto, estar do lado toda hora. É aquele negócio, digamos assim, eu sou bem resolvido espiritualmente. Entendo bem demais esse negócio. Não entendo assim como você, né, que é estudada no negócio, mas pouco que eu sei ali, né? Aí, eu acho assim, no caso, eu acho que é uma barra, igual ela fala de ir, mas pra gêmeo deve ser dureza demais. Eu acho que Um é. partir, o outro ficar. Eu acho que é um amor E olha que diferente eu do acho- amor de casal. E nós temos uma irmã mais velha, 2 anos mais velha, a Lu. E é assim, é um amor também, mas tipo, eu e Kênia, nós somos assim... Uma. Não tem... Olha, ontem foi nosso aniversário. Aí, Isso aqui me deu um susto ontem, eu descendo a escada. Parabéns! Eu falei, mas que bagaceira que é essa? Aí ontem foi nosso aniversário, meu namorado chamou, vamos jantar, Kênia, vamos sair nós dois, tal, tudo. Aí eu lá, assim, eu falei, caralho, ai, desculpa. A Keila podia estar aqui, né? Eu falei pra ele, então, vamos ligar pra Keila. Tipo, homenagem a Troá. Mas eu não acho, Kênia, pô. mas eu não acho que isso seja negativo. Eu acho pelo Não, mas a contrário. minha eu acho que namorada depende. morre de ciúmes dessa situação. É? Mas quando ela... Porque às vezes tem uma data especial, eu quero que meu irmão esteja com a gente, eu quero que nem meu filho vai nascer agora e tal. Então, assim, são várias coisas que a namorada não entende entende, muito, assim, sabe? Né, doutor? Não, o Flávio foi para Paris, eu acho que ele estava com 18 anos. Ele falou, eu lembro direitinho, falou, lá é maravilhoso, mas você não estava lá. Aí, ó. Aí você chorou. Eu não entendo isso. Você chorou, sim, que eu sei. De emoção. Mas eu acho que isso é água de Minas. Eles são mineiros, nós somos mineiros. Meu pai, ele tem 2 irmãos. Os 2 irmãos tiveram filhos gêmeos. É mesmo? Tanto é que quando a Xuxa queria ter filhos gêmeos, minha mãe falou, Zé, vai lá. Vamos, gente, resolver. Mas existe isso, quer dizer, você acha que não é tão benéfico quanto a gente imagina? Eu acho que a gente não pode radicalizar Sim. nem generalizar. Nem tudo é bom e nem tudo é ruim Eu pra acho todos. que o amor nunca vai ser demais. Eu acho que às vezes se confunde com apego. Então eu acho que é observar até onde realmente é amor e pode ser um pouco de apego. Mas, por exemplo, isso é com eles. não existem casais que são casados há muitos e muitos anos e quando um parte, logo depois o outro parte também? Existe. Não é? Existe. Acho que todo mundo conhece. Se não sua Existe, família, porque a outros alma entra casos. num processo de tristeza mesmo. É só lembrar que o Carlos Drummond de Andrade faleceu pouco tempo depois da perda da filha, né? Então, eu acho que botou a existe pergunta. isso, né? Quer dizer, existe. é um elo tão grande. E pode ser não só entre irmãos, entre pais e filhos, mas entre outras pessoas que... Entre casais acontece, é muito comum. A mulher vai, depois vai o marido. Mas por que Mas na que verdade, não é? assim, eu acho um pouco difícil, até desculpa falar assim, de repente para você, para uma pessoa tá colocando, é um sentimento, né? Tá expondo um sentimento, um amor que eu tenho pelo meu irmão, de repente, na teoria, para você tentar explicar isso. É por isso Acho que eu que falei. É Eu que a acho gente que o não tem um amor medidor pode... de amor, Exato. né? Não tem. Não dá É o pra que eu falar falei. que vocês se Depende amam de mais do que elas vocês duas. avaliar como que é esse sentimento. Ou até mesmo É que claro você que e o pode marido. virar.
É difícil. É difícil, né? Eu acho que cada um é que está em condição. Que eu, como você falou, eu posso falar na teoria, realmente. O amor, de repente, ele acaba se transformando em apego, mas só quem está vivendo é que está em condição de dizer, não, isso não é apego, isso realmente é amor. Quando a gente fala em evolução de alma, evolução de espírito, a gente está falando em algo que acho que a gente, pelo menos eu acredito nisso, a gente passa muitas e muitas vidas tentando consertar algumas pequenas bobagens e grandes asneiras que a gente fez no passado. Como saber se a gente de fato está progredindo no que a gente mais busca, que é o amor? Quer dizer, tem algo assim para a gente até poder passar para quem assiste agora, quem está em busca de uma evolução pessoal, para se ficar um pouco mais atento? Aquela história do amor incondicional ou algo parecido? Você acredita nisso? Amor incondicional, a gente costuma dizer que é amor de mãe para filho. É o mais próximo realmente do amor incondicional. Até o livro, né, Gêmeas, que trata um pouco disso, do amor incondicional da mãe que perde suas filhas e mesmo que passe, com o passar do tempo, ela vai em busca das crianças e quer encontrar e persiste aquele amor. Então esse é o que a gente mais aproxima do amor condicional. Agora, nós, eu falo assim porque eu também sou mãe, mas na maioria a gente está mesmo tentando evoluir esse sentimento e outras coisas. Agora, como que a gente sabe? Eu acho que a melhor coisa é a gente consultar o coração, porque o coração não mente. Então, quando a gente acha que a gente está na dúvida, a gente não sabe, é porque o coração lá dentro não falou. Mas se a gente parar e consultar, será que eu estou agindo da maneira mais adequada? Eu não digo nem correta. Da maneira mais adequada, o coração sabe. Lá no fundo, a gente se engana, né? É. A gente cria aí milhões de coisas. Né? A gente vai criar máscaras, desculpas, justificativa. Mas o coração sabe. Então, quando a gente consulta o coração, a resposta vem imediata. E ele diz, e a gente tem, sabe, aí se a gente acredita nisso, tem mesmo, é um norte para a nossa vida, é o nosso coração. É que infelizmente a gente vive numa sociedade que é piegas a gente pensar desse jeito, né? Verdade. Eu queria agradecer a participação de vocês. Eu, por mim, ficaria uma semana aqui conversando com vocês. Lembrar você de casa que hoje tem um lançamento do livro da Mônica de Castro, aqui ó, o Gêmeas, que vai acontecer na Avenida Regente Feijó, 1739 no Tatuapé, né, Mônica? Isso. A partir de que horas? 19 horas. Das 19 horas. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Lhe espero mais vezes aqui, viu? Obrigada. E agradecer ao Flávio Gustavo, telefone de contato 3040-8686, Kênia e Keila Boaventura, 0 operadora 11 76904354 e Dr. Roberto Miller, mais uma vez, obrigado, lhe espero mais vezes, viu? Obrigada mesmo. Olha, esse é um tema que a gente ficaria muito tempo falando.